Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um conteúdo muito importante e que me ajudou a não ter medo de dar aula para nenhuma outra turma, que é conhecer as etapas da alfabetização. Gente, eu sou professora, de alfabetização e quando eu comecei a dar aula, eu comecei a pesquisar, ver, ler e elas falavam muito, e eu não sabia ainda o que era isso, é BNCC. E eu ouvia falar desse assunto, BNCC, o que é isso? Aí, na faculdade, e o que era isso? Aí eu fui lá e procurei o que era tal BNCC. É a Base Nacional Comum Curricular. Às vezes eu troco, as letras aí, os nomes, mas ela é a nossa balizadora no nosso país com os ensinos, as aprendizagens para cada ano da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino fundamental 2 e depois do ensino médio. É lá que diz, todos os descritores descreve, o que a criança deve saber a cada ano. Então, eu comecei a ler e pesquisar e saber o que os meus alunos precisavam saber no primeiro ano. Só que, como eu sou muito fuxiqueira, sabe, gente? E aí, eu fui fuxicando para ver o que saberia no segundo ano e o que saberia no terceiro ano. E eu entendi que eu, Daniela, que dava aula para o primeiro ano, fazia parte de um processo geral que terminava onde? No quinto ano da criança. Como assim, professora? Termina só no quinto ano? Sim, termina. E eu gostei de uma coisa muito interessante que está escrito aqui na base, que ela está falando sobre o processo de alfabetização. Ela diz assim, embora que nasce a alfabetização, desde a educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, os anos iniciais, primeiro e segundo ano, eles do ensino fundamental, se espera que a criança se alfabetize por completo. Então, quando começou a alfabetização das nossas crianças? Na educação infantil. E ela se dá no primeiro ano, a fase inicial e principal, é onde a criança se empodera em relação à alfabetização. Então a criança ela tem um empoderamento da leitura. Ela sai do primeiro ano segura na leitura. E essa fase, ela é finalizada no segundo ano. Então eu tenho 2 anos para alfabetizar? Não, professor, você não tem 2 anos para alfabetizar. Você está concluindo etapas. Prof, mas por que você está me dizendo isso e quem é você para me dizer isso? Então, gente, quem sou eu, Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, coordenadora pedagógica, psicopedagoga e trabalhando com desenvolvimento de professores e crianças em relação à leitura e à aprendizagem e à docência. Gente, a gente precisa entender isso, que o processo, as etapas de alfabetização, elas estão ligadas não só no primeiro ano. Então, se você, professor, está dando aula para o 4º ano e não conhece as etapas de alfabetização, você não conhece a consciência fonológica, você não vai conseguir dar uma aula completa quando a gente fala dos sons do S, dos sons do Z, se você não conhece a consciência fonológica. E isso é um documento descrito, Isso é um descritor aqui da BNCC. Será? Então você vai ter que ler a BNCC, ela é bem grande, Você vai ter que ir lá pesquisar e ver tudo que a BNCC fala. Então ela diz assim, que no segundo ano, a criança ela precisa desenvolver uma leitura, eu tava aqui, deixa eu abrir aqui, escuta atenta para os anos, etapa do ensino fundamental. Ela precisa já estar lendo e interpretando. Gente, lembra quando nós falamos, quando Paulo Freire criou, olha só, lá em 1900 e alguma coisa, Paulo Freire já falava dos analfabetos funcionais. Era isso que ele estava falando, tá? Então, que nós precisamos reconhecer
as etapas de alfabetização. Vamos lá. Então, a primeira etapa, ela inicia na educação infantil. Educação infantil, que se dá que hoje é obrigatório a criança estar na escola a partir dos 4 anos de idade. Então, ela precisa estar na escola com 4 anos de idade, na educação infantil. Com 3 ainda não é obrigatório, tá bom, gente? Então, essa etapa aqui, ela se dá dos 4 e 5 anos de idade. Lá, ela vai reconhecer o mundo das letras. Olha, ali na BNCC já diz, ela está cercada de coisas letradas. Então é onde nós vamos ensinar a escrita do nome, a pega do lápis, as cores, porque muitas crianças iniciam sem saber as cores, sem reconhecer as letras. Você vai mostrar o alfabeto e tudo isso de formas lúdicas. Então essa é a primeira etapa da alfabetização. Aí depois nós temos a segunda etapa da alfabetização. Aonde que ela acontece essa segunda etapa? A segunda etapa da alfabetização, ela acontece no primeiro ano do ensino fundamental. É lá que a criança se apropria da leitura. Ela começa a ler palavras do uso do cotidiano. Então, é aquela prova, a minha mãe dizia isso, né? Faz o teste das 5 palavras. Eu não entendia o que era o teste das 5 palavras, mas eu também fui lá buscar o que era o teste das 5 palavras. É você colocar 2 palavras simples, de sílabas simples, né? Bola, mola, cola, 2 palavras simples, uma palavra trissílaba, uma palavra polissílaba e uma palavra com sílaba complexa. Se a criança, sua criança, no primeiro ano, né, estar finalizando lendo essas 5 palavras, interpretando que ela lê, a BNCC ela é muito clara. Ela diz que a criança precisa reconhecer o que ela está lendo. Então, se ela pegou, por exemplo, a minha filha leu uma mensagem agora no celular e ela estava lendo ali e sobre determinado assunto. Ela precisa fazer aquela ligação daquele assunto. É o primeiro dia que estou usando. Do que aquela mensagem estava falando? Era o primeiro dia que a tia dela estava usando o celular. Ela conseguiu interpretar essa frase. Então, isso é uma criança de primeiro ano. Ela vai, então, essa primeira fase. A segunda fase, ela se dá no primeiro ano do ensino fundamental 1, EF1, tá? Aonde a criança deve ler sílabas simples, sílabas complexas e interpretar textos do cotidiano e conseguir já ler de forma oral. Gente, por favor, professores, por favor, não deixem os seus alunos sem ler em voz alta na sala de aula. É um descritor da BNCC, ele faz parte, oralidade. As crianças precisam. Por que a minha criança precisa ler em voz alta? Porque ela aprende sinal de pontuação, ela aprende espera, parágrafo, letra maiúscula, letra minúscula, muitos conceitos e ela aprende a criar histórias. Então, você precisa fazer o seu aluno, mesmo que do primeiro ano, leia pequenas palavras, faça desafios. Eu gostava muito de pegar o livro, né? Hoje nós vamos ler aqui um poema. Falava o gênero textual, explicava o gênero textual, lia o poema para eles e depois que eu li, eu fazia a hora do desafio. Vamos lá! Então, no poema, a prof leu a palavra sacola. Vamos ver quem encontra. Tem que pintar com a cor amarela. Então, eles ficavam ali. Quem encontra? Aí, um começa é o S. Aí, vamos ver as palavras com S. Olha, daí, se tava com muita dificuldade, né? Eu dizia, tá na segunda estrofe, vamos lá. Então, daí, eles já iam mais no foco. Depois, eles, achei. Gente, daí, quando eles diziam achei, prof, eu vi. Quando disseram eu vi, você não vai dizer assim, que bom. Você vai dizer, você leu. Essa criança, ela vai ficar tão feliz quando você diz pra ela, você leu, que ela vai querer encontrar outras palavras. Eu li. Não, prof, eu só vi aqui. Ver é ler. Ela vai começar a entender que quando ela tá vendo as palavras, o cérebro dela, a mente, a leitura silenciosa,
ela fez essa leitura e ela leu. Gente, ela vai querer ler muitas outras palavras. E ela vai querer começar a ler texto. E aí ela vai querer falar as palavras. E você vai ter uma sala de aula aí inteiramente interativa, alunos ativos, participativos no seu ensino, você tá dando ali a aprendizagem. Então, aqui essa criança, lembrando como ela deve sair, ela deve ler. Vou botar bem simples, tá? Palavras do cotidiano. Então, ela tem que ler isso aqui que eu escrevi. Cotidiano. Ah, professoras! Vamos lá, que eu quero falar mais uma vez com vocês. Olha aqui. Ler palavras do cotidiano com todos os tipos de letra. Gente, você ensina o seu aluno apenas a escrever caixa alta. Beleza, não tem problema. É isso aí. Mas ele tem que ler, decodificar qualquer tipo de letra, porque vai chegar na terceira etapa da alfabetização, que é o segundo ano, e aí a BNCC esqueceu de falar isso para você, que lá no segundo ano, não, ela não esqueceu, ela fala, né? Lá no segundo ano são introduzidas letra cursiva, são introduzidas letra maiúscula e minúscula, script. E aí, se você deixou o seu aluno lá do primeiro ano cru em relação a tipos de letra, a coitada da prof do segundo ano, e agora é pra você, prof do segundo ano, chama a coleguinha do primeiro e diz pra ela que ela precisa assistir esse vídeo. Por quê? Porque assim, ó, a gente tem que uma ligar a outra, uma série está ligada à outra. Então, se a professora do ensino fundamental não fez a etapa dela, a do primeiro ano vai ter que fazer a dela e a do fundamental. Se a do primeiro ano não fizer a etapa dela, a do segundo vai ter que fazer a dela e a do primeiro ano, e assim vai indo. Então, você precisa conhecer as etapas para essa criança não estar com defasagem de conteúdo. Nós recebemos uma criança que ela leu e eu perguntei para ela, o que você leu? Esse mapa é da onde? Ela não conseguiu interpretar e ela estava no quarto ano. O que fazer com isso? Ela vai ter que voltar para o segundo? Para fechar as lacunas? Agora ela vai ter que correr atrás, aulas de reforço e tudo isso. Por quê? Porque a coleguinha não viu e aí foi passando. Gente, nós precisamos parar com esse negócio de que aprova o aluno. Prof, você tem que dar o seu melhor. Se você não sabe, você tem que se capacitar, você tem que buscar cursos, você tem que fazer muitas coisas, ler e desenvolver. Então vamos lá. Aí ela vai ler palavras do cotidiano, ela vai fazer escritas de pequenos textos, tá? Você pode trabalhar os dois gêneros mais trabalhados no primeiro ano, eles são poema e narrativas, né? Texto simples, a criança vai falar, vai fazer pequenas narrativas, você pode fazer aquelas narrativas com histórias em quadrinho, com imagens, pode pegar caixa com objetos, vai tirando os objetos e fazendo histórias. Então essas são as pequenas narrativas do primeiro ano. Aí vem o segundo, a criança tem que ler todos os tipos de letra no segundo ano, ela tem que desenvolver já a consciência da ortografia e da gramática correta. Então, professor, você precisa reconhecer a consciência fonológica. A criança tem que saber que o S no meio de duas vogais fica com som de Z. Mas quando você quer que ele tenha som de S, vai usar dois S's. Quando tem uma consoante, né, ali e uma vogal depois, continua um S. Então, você vai ensinar esses conceitos para as crianças, para elas trabalharem e desenvolverem mais ainda a linguística e a gramática. E ela vai terminar o segundo ano com a sua alfabetização completa. Com que jeito? Ela vai ler todos os tipos de letra, ela vai estar na escrita inicial da letra cursiva, é onde a gente inicia o traçado, e se essa criança foi bem trabalhado no primeiro ano, todos os tipos de letra para leitura, no segundo ela não vai ter tanta dificuldade, porque visualmente ela vai sempre lembrar, a gente trabalha com a memória, né?
que é uma das funções executivas. Então, ela já memorizou o formato da letra. Você no segundo ano ensinou o movimento, ela consegue escrever com facilidade. Mas se ela não memorizou o formato da letra, não adianta ensinar o movimento, tá? Então ela tem que ler bem todos os tipos de letra. Prof do primeiro ano, você tem que ensinar leitura de todos os tipos de letra, tá bom? E aí no segundo ano ela vai finalizar a alfabetização escrevendo todos os tipos de palavra. Não só as do cotidiano, aquelas que ela vai aprender nova, animais vertebrados e invertebrados. Ela vai reconhecer o som e vai finalizar a sua alfabetização. Então, gente, a alfabetização ela não inicia no primeiro ano. Vamos lembrar as etapas? Ela começa na educação infantil, ela vai no primeiro ano e ela é fechada no segundo ano. E se você tá com dúvida e quer saber sobre mais conteúdos, a nossa comunidade é 100% gratuita e te espera lá. Ela tá no link da descrição desse vídeo para você entrar e participar de aulas ao vivo comigo, isso mesmo, para tirar todas as suas dúvidas e 100% gratuita. Então participe com a gente, curte, compartilhe e envie esse vídeo para todos os colegas. Um abraço!